Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Barrete. Estamos de novo aqui para analisar mais um filme interessante, penso eu. E antes de falarmos um bocadinho mais sobre o filme, cumprimento os meus camaradas. Bernardo, está tudo bem por aí? Tudo impecável. Quanto ao filme, não sei, vamos ver. Isso é um bocado mais discutível, não é, Um Diogo? bocado mais discutível. Ele hoje não quer falar, ele quer deixar ali um pato. Um gosto. Like. Não, Like. o pato é para a segunda parte. Ok. Agora está no forno. Fogo, já revelei, já spoilei, fogo. Não podia ser assim. Mas, portanto, o filme que nós trazemos hoje é Emma, com ponto final, para não confundirem com outro filme que nós já analisámos. Adoro. E, de facto, sobre o que é que fala este Emma? Sobre uma rapariga rica, bonita e inteligente, Emma Woodhouse, que é uma rapariga inquieta na sua pequena cidade natal. Em busca de emoções, ela aventura-se por decisões um pouco equivocadas e alguns erros românticos, até que por fim consegue encontrar, supostamente, o amor que sempre acreditou estar ausente na sua vida. E pronto, e este é o plot deste filme, que eu penso que dará pano para mangas para uma conversa, mais uma vez, interessante. Pens for Manx. Exatamente. Agora, decisão. Quem é que eu começo? Quem é que eu passo a bola? Não sei. Isto é sempre uma decisão. Acho que vou levantar uma moeda. Não faças isso. Vamos seguir a Faz ordem dolitá no alfabética. ecrã. Não. Isso não. Isso é para filmes como o Enola e assim. Mais para crianças. Estou a brincar. O filme da Disney, não é? O tal Que filme da atenção, Disney. que atenção. Podemos fazer algum paralelismo com este, mas já lá vamos. Mas sim, vou seguir a ordem alfabética, obviamente, e por isso, Diogo. Começa aí. Eu sabia. Olha, foi uma agradável surpresa este tema. Admito que em parte, pronto, também já tinha uma boa expectativa, uma expectativa positiva, principalmente a partir do momento em que o nome da realizadora tem Wilde, portanto Wilde como o apelido do Oscar Wilde, apesar de não estarem relacionados. Está no mundo das artes já há bastante tempo. Eu li uns dados curiosos em que o seu pai, portanto, fotógrafo, tal como esta realizadora Autumn de Wilde, se não me engano, Autumn, como escreve o outono, portanto, em inglês. Ela também é fotógrafa de profissão e o pai até fotografou, por exemplo, o Jimi Hendrix no Monterey Pop Festival em 67, que até foi um concerto bastante icónico e que lançou um músico também para a ribalta mundial. Portanto, aqui já toda esta componente fotográfica, não é? Portanto, todo este lado artístico também se veio a revelar em Emma. E, portanto, Emma, digo desde já, que a nível de fotografia é algo espetacular. É extremamente bem fotografado, é riquíssimo a nível de cores. A própria caracterização de tudo, desde o guarda-roupa até às próprias personagens, também é exímia. Está 5 estrelas nesse aspecto, não nada a apontar. É um retroceder na história, portanto, nesse aspecto, o filme historicamente também cumpre muito bem, e cumpre muito bem também muito graças a ser uma adaptação de um livro da Jane Austen, portanto, com o mesmo título, com Emma, e retrata temas muito peculiares, mas também relevantes ao mesmo tempo, portanto, que nunca perdem a sua atualidade. Agora, noutros moldes, portanto, à altura estamos a falar, portanto, o livro foi escrito a obra em 1800 e pouco, e se não me engano, ajudem-me, o tempo neste filme, no Emma, será aquele século XVII? Não, 18. Não. Já é 18? Já é do século XVIII? É pelos 1800. Então século XIX já. Sim, ok, sim, então, sim. 1800. Então na altura, contemporâneo à altura mais ou menos em que a Jane Austen escreveu a obra. Ok. Nesse aspecto, então, os grandes temas deste Emma têm muito a ver com a questão da ascensão social, uma grande crítica aos costumes da aristocracia, a forma como as pessoas se veem umas às outras, também uma própria sátira, portanto, acaba por ser uma sátira, tem aqui aspectos de comédia, algo política, não, portanto, mas um político mais entrosado no que são os costumes sociais.
a forma como a sexualidade e as pessoas interagem entre si, ou como veem certos temas, também está muito bem abordada, a meu ver, porque uma coisa que temos de ter em conta, aqui este Emma é um filme que tem muito por base o diálogo, e é através do diálogo e das relações que os personagens estabelecem entre si que nós vamos captando a verdadeira mensagem e, digamos, a piada da coisa, não é? A própria piada da obra. E, portanto, nesse aspecto, sendo isto o mote principal para o espectador se enriquecer e ter uma experiência do início ao fim interessante e motivadora, acho que Emma cumpre muito bem. Acho que cumpre muito bem. Nestes aspectos todos, é extremamente bem realizada. Acho que nesse aspecto não posso apontar muito mais. E o que é que tens a criticar mais severamente? Ou não tens nada em concreto? É assim, isto eu gosto também às vezes não complicar demasiado o meu discurso, que às vezes até eu posso ficar um bocadinho confundido e também quero que do outro lado as pessoas percebam bem a mensagem, ou que seja sempre uma opinião orgânica, para que pronto, as pessoas fiquem realmente motivadas, tanto pelo bem ou pelo mal, a ver o filme. Agora, respondendo à tua pergunta, Tiago, eu não vejo quase nada de mal. Agora, houve uma altura, mais ou menos a meio da narrativa, posso admitir que houve ali, portanto, consoante alguns dramas, algumas tensões que se passavam ali, faz lembrar um bocado aquelas pseudonovelas ou dramas ou tensões daqueles filmes que retratam sociedades dessa altura ou ainda mais antigas. Portanto, aqueles dramas de corte, aqueles rumores, os fala-baratos e... Epá, pronto, é esse aspecto mais mesquinho, é a palavra que me estava a faltar, esse aspecto mais mesquinho, que alimentam às vezes certas séries ou filmes como, por exemplo, A Idade da Inocência, apesar de ser um filme também bastante interessante, que nesta altura do Emma... Calma, Bernardo, já dizes, calma, eu sei que é diferente. Levantaste um filme que Mas é uma comparação okay. muito rebuscada. Em Que termos qualitativos. Em termos qualitativos. Claro que a época e a intriga, o facto de ter por muito base a ascensão social, amores desencontrados por causa de famílias ricas e pobres e esse cruzamento. Questão de Que, nome, heranças. Sim, heranças. É uma época muito mais maldita nesse sentido, e pronto, o The Age of Innocence tem esse atributo, tal como o Emma. Agora, o Emma, vamos lá ser sinceros, né? O Emma esteticamente é muito aprazível, em termos de atuações também, mas não precisava, por exemplo, ter 2 horas. Acho que 2 horas é um bocadinho rebuscado. Mas olha uma coisa, para só esta para... intriga, para o tipo de intriga Ok. que é e para o ponto que está a tentar alcançar, acho que pelo menos 20 minutos podia cortar. Ok, pronto, se Pensei calhar que até 20 minutos podia o que ter. tu estás a dizer, portanto, então, já vais falar daqui a nada, só para concluir então o que o Tiago perguntou e também se calhar tem um bocado a ver com o que tu acabaste de dizer. O que acontece é, tu a certa altura ou do filme, tu já estás a perceber para onde é que aquilo vai. Agora, a meu ver, acho que conseguiu ali com um diálogo ou outro, conseguiu espoletar certas reações que para o próprio espectador eu penso que é muito interessante. Portanto, há ali uma frase ou outra que explotam certas coisas que, a meu ver, a intensidade dramática portanto, daquelas pessoas, portanto, os personagens, mas vamos chamar pessoas, ou quando tu já estás dentro do filme e apegado, também acabas por sentir isso. Acho que consegue salvar essa tal falta de imaginação que tu tens a certa altura ou essa previsibilidade que tens de como é que as coisas irão acabar. Eu acho que sei a qual é que tu estás a referir em concreto e é mais para a parte final, não é? Exatamente, sim. Num Se bem que espaço eu acho aberto, que numa toalhinha, pronto. se bem No que eu futuro acho que esse spoiler, clímax, acho que foi completamente... Estava a correr muito bem e Foi depois merecido o também. tom... Mas depois já lá salva. vamos, sim. Aí está, portanto, o tal jogar com as emoções do próprio espectador, eu acho que isso ajuda muito. E portanto, aí eu penso que acaba por salvar um bocado o argumento que tu apontas até como menos positivo, Bernardo, que eu também achava. Não deixo de o achar totalmente, atenção, portanto, não é um filme perfeito também,
mas acho que cumpre em quase tudo, e tendo em conta a ambição ou a riqueza que é a obra literária, penso que é uma adaptação muito bem feita. E, portanto, a partir daí, estou inclinado para uma nota muito positiva. Mas sim, repara, eu também acho que é uma adaptação bem feita. Eleanor Caton foi quem escreveu o argumento, foi o primeiro argumento dela, e a realização, Wilde também foi o primeiro. Portanto, aqui dar a nota que para a estreia de ambas e adaptar um romance que já tem adaptações no passado, tens o Emma de 96 e tens aquela adaptação noutro contexto, o Clueless, que assim, sim, para mim, que tem um bocadinho mais de méritos do mesmo o de 96, como só interromper, mesmo o de 96 é uma adaptação um bocadinho já fora do que é, digamos, a essência a nível temporal e tudo, e de calhar das próprias personagens naquela sociedade. Sim. E acho que isso também é importante. Sim. Mas o que é que se passa com este tema? Eu acho que o maior trunfo, além de toda a produção e do guarda-roupa, que é maravilhoso, aliás, isto estes aspectos, principalmente o do guarda-roupa, vai estar nomeado nos Oscars, porque também quero acreditar que sim. Não me parece que haja aqui, e quiçá não ganhe, porque não estou a ver assim de rajada concorrência para enfrentar este guarda-roupa, que já é um pouco um estigma, acabam por ser os dramas da época ou as comédias desta altura que tendem a ficar com este tipo de filmes têm muito cuidado nesse sentido. Um bocado como o The Favourite, não é? Na altura. Exatamente. Também, ou o Mary Queen of Scots, que também... Sim. Só para terminar, esse aspecto estético que estás a falar, para não me esquecer, que também é muito importante, os próprios detalhes, por exemplo, dos banquetes e tudo, que como eu li depois num comentário, a própria Jane Austen faz uma descrição muito rica na obra literária dos aspectos da refeição e todos esses hábitos e detalhes que há, portanto, dentro de uma família nobre, não é? Que nós estamos sempre em contato com a nobreza durante quase todo o filme. Sim, e temos vários planos dedicados à comida. Há algumas refeições ao longo do filme e a câmara não se esquiva de mostrar as refeições, o que estão a comer, a forma como estão a comer. Isso é um aspecto que eles têm. Exatamente, a etiqueta e até a forma como uns imitam os outros, às vezes para se tentar relacionar. Portanto, há aí um aspecto interessante. Depois, outro aspecto importante é a música, que neste filme parte é diegética, a outra parte é não diegética. Portanto, tens música a ser tocada no estúdio, ou imaginamos no cenário, ali em frente às câmaras, a ser tocada por autores, e depois tens a música que é incutida no filme, e isso cria uma dinâmica interessante. Há cenas-chave, como algumas cenas em que eles estão a bailar, que são importantes quer em termos narrativos, como em termos de diversos planos, em que a câmara parece que dança um pouco com as personagens e cria uma envolvência interessante. É uma das melhores cenas do filme. Sei que ainda não devemos falar de cenas específicas, mas há uma cena onde há um baile, onde acontece muita coisa sem serem precisas palavras. É uma ligeira ação, não é? Sim. No seio de um filme que é muito falado, como tu disseste, Diogo, há certas cenas como essa que sobressaem naturalmente. Verdade. Só que o filme depois tem um aspecto dramático que acho que peca um pouco em relação ao aspecto cómico. Tu tens a Anya Taylor-Joy num papel incrível, um papel muito bem desempenhado. Ela é uma atriz que consegue fazer um trabalho prolífero, no sentido de tanto faz um papel muito bom no The Witch, como no Split, que são filmes já a puxar horror e thriller. Tens aqui ela agora a desempenhar um papel mais virado para a comédia, onde as expressões contam muito, e ela, isto é assim, não há crítico que não olhe para os desempenhos dela, não diga qualquer coisa sobre os olhos dela, porque ela é extremamente expressiva com os olhos. Exato. E também com as feições, e tem um alcance muito grande, ao contrário, por exemplo, de atores como aquele ator que tu gostas muito, Tiago, do Call Me By Your Name, está-me a escapar o nome, o Chalamet, o Timothée Chalamet, que é um ator que, por exemplo,
tem menos alcance, na minha opinião. Não tem Nesse aspecto, Bernardo, desculpa interromper, mas então podes mencionar também, sei lá, um Stallone, não é? Quer dizer, eu adoro o Sylvester Stallone, mas quer dizer, claro. Não, mas estamos aqui a falar em é? termos de atuações. Não, mas repara, o Stallone é um ator de género e o Timothée Chalamet é um ator de drama. Estamos aqui a comparar... da falta de ambivalência entre ela e ele, é isso? Sim. E eu acho que neste aspecto a Anya Taylor-Joy está-se a destacar um pouco mais. Vamos ver o trabalho deles no futuro. Isto é só apenas um reparo. Sim, mas eu concordo. Temos aqui ascensão. Sim, que não, já está, aliás, com esta série na Netflix. Também o Gambito, sim, também. Acho que já está praticamente estabelecida e terá uma evolução ainda mais interessante em filmes futuros. Aqui destacar também Bill Nye, que faz imenso com pouco. É o Mr. Woodstock. Ele tem um papel cómico muito interessante porque ele praticamente não precisa de fazer nada. Ele precisa apenas de fazer um olhar ou de levantar-se de uma cadeira ou alertar e já está a imprimir piada. Também para o frio. Sim. E também às vezes pelo que tem vestido. Às vezes também cativa. Ele chega a ter um fato de pijama que é verdadeiramente hilariante, e claro que nesses reparos é fácil de causar comédia, mas é interessante porque é uma performance cómica e que ele precisa de tão pouco para atingir essa comédia. Acho que é a experiência. É a experiência, não é? Sim. Parece que é os timings certos para dizer algo ou fazer algo. Ou fazer, nem que seja só olhar para o lado ou um olhar. Pronto, a comédia está nestes pequenos detalhes, neste filme. Sim. E acho que consegue um par de risos interessante e nas 2 horas consegues rir-te 5 vezes, 6 vezes, bem, acho que sem exageros, nada assim de grandes gargalhadas, mas é uma comédia, pronto, nesse aspecto leve e mais pela performance e a certo ponto pelo que as personagens dizem. Mas em termos dramáticos, tu tens um murro no estômago ou outro, mas parece que peca muito. Parece que peca muito em termos dramáticos. Não sei se a história já de ter uma certa semelhança com obras que já vimos anteriores e que não estamos à espera, não conseguiu reinventar-se tão bem, a meu ver, ou por de facto não estar a conseguir adaptar os valores da história àquilo que em 2020, sim, o filme de 2020, que a 2020 precisa. Acaba por ser não uma adaptação redundante, mas uma adaptação em que não se consegue imprimir nada particularmente relevante. E nesse aspecto, a minha última comparação para deixar o Tiago falar é, imagina que estás num restaurante luxuoso, entras, incrível, umas mesas espetaculares, um serviço brutal, muito, muito interessante, chega-te o prato, ok, tá bom, a comida estava boa, não correspondeu se calhar ao nível estético que o filme consegue revelar, porque aí de facto há uma atenção bastante grande. Alguma fotografia chega a lembrar quadros, podia perfeitamente ser quadros pintados, e a riqueza das cores que estavas a falar, Diogo, é muito interessante no sentido em que a época está toda um bocadinho caricaturada. É uma caricatura leve, mas os personagens comportam-se todas um bocadinho de forma mais ridícula do que se calhar comportariam à época. Um bocadinho só. Estão todas a ter performances num nível não absurdo, mas para lá a caminhar. Mas isso é propositado pela própria autora da Jane Austen. Exatamente. Portanto, sim. Isto tem a própria obra é uma grande crítica, não é? Aos valores da altura. Sim. Portanto, daí, depois, mais tarde, quando tiver outra intervenção, irei tocar só nisso, que é o facto de, mesmo concordando até com a maioria das coisas que disseste, mesmo assim, acho que como é uma obra da época, há coisas que nós não podemos desvalorizar ou ver como negativo por não ser tão contemporâneo em 2020. Entendes? Claro, mas pode ser alvo de crítica, mas o objetivo da Jane Austen foi aquele,
e o filme, penso que consegue ser fiel à obra original. E pronto, isso para mim tem um certo valor, entendes? Correto, Mais por aí. mas a minha questão é o que é que faz de novo? Por exemplo, comparado ao Emma ou comparado ao Clueless, o que é que faz de novo? O que é que Mas será que torna tinha a que fazer obra algo relevante? de novo? A questão Não, é, para será se que tinha tornar uma mesmo? obra realmente, porque assim, eu gosto do filme, só não acho que seja um filme extraordinário, nem que seja muito bom, mas acho que o filme é uma visualização perfeitamente aceitável, recomendável até, e pronto, é um conselho da minha parte. Só não acho é que esteja num patamar tão bom como o estavas a colocar. Mas pronto, também gostava de ouvir a opinião do Tiago e para depois Sim, apimentarmos mais muito aqui a bem. coisa. Olha, eu acho que a metáfora do Bernardo resume perfeitamente o que eu acho sobre este filme, que é precisamente isso, de entrarmos num restaurante belíssimo, onde até portanto, as pessoas que servem à mesa, muito atenciosas, Serviço, vista alegre, exato, tudo. serve e depois chega, até acho que vem o que tu não pediste, até acrescento essa questão. E opa, eu acho que vou mais um bocadinho no sentido do Bernardo, sinceramente. Eu acho que este filme é, portanto, tem na interpretação da personagem principal a sua maior valência, na minha opinião, a par, obviamente, da sua fotografia do guarda-roupa e tudo isso. Até acho que a questão que o Bernardo frisou da banda sonora, quer diegética ou não, até acho que é muito interessante, dá uma envolvência especial ao filme. E eu penso que, de facto, este filme, em termos dramáticos, não funciona. É um bocado como o que o Bernardo está a dizer. Comicamente, sim, muito também por culpa da personagem do pai dela, sinceramente, como o Bernardo frisou. E sinceramente, eu penso que nós chegamos um pouco, pelo menos na minha opinião, chegamos um pouco ao fim do filme e percebemos qual é que é a mensagem fundamental deste filme. E eu, sinceramente, não consegui encontrar grande resposta, muito sinceramente. Não sei se estou a ser crítico, demasiado crítico ou não, mas eu acho que este filme tem uma narrativa portanto, o seu motivo narrativo não é forte o suficiente, nem acho que seja cativante por aí além. É Resulta, uma história de amadurecimento. A Anna Taylor-Joy tem uma série de preconceitos e uma idealização para com ela própria, que ela acha que sabe tudo, que consegue juntar as pessoas e que tem uma intuição fora do comum, e ao longo do filme ela vai se tornando cada vez mais humilde porque comete erros. E sem querer revelar o final, há aqui um amadurecimento por parte da protagonista, que eu acho que é parte do que está no núcleo dramático da narrativa. O que tu podes argumentar é que isso não é espelhado no filme de forma dramaticamente. suficientemente pujante ou dramática ou interessante para além dos seus aspectos cómicos. Sim, e é tudo isso que estava a dizer. Eu penso que até o próprio a profundidade desse amadurecimento que existe de facto e que assenta no seu, portanto, propósito narrativo, aquilo que quer contar e a sua mensagem, a sua profundidade parece-me um pouco, não diria banal, mas pouco desenvolvida, sinceramente, e pouco espelhada, é como tu dizes, é pouco espelhada no ecrã dramaticamente. E 2 horas é muito tempo para o fazer. É muito tempo para o fazer e eu penso que eu estou aqui num struggle relativamente à nota, já lá vamos à nota, mas eu penso que este filme me desiludiu, sinceramente, desiludiu-me um bocado porque consegue nos dar um pano de fundo e depois, portanto, o verdadeiro, a Sumo verdadeira, de exato, mensagem. e sim, a sua mensagem, a sua atuação não vai de encontro a esse pano de fundo que nós vemos de acordo à sua beleza contemplativa, digamos assim. Mas olha uma Eu acho coisa, ó, que. Tiago, uma Uhum. coisa que até é um aspecto que costumas tocar ou analisar noutras críticas que fazemos, e aqui eu penso que é bastante visível, é a questão do subtexto e a importância que tem. Ok. Relativamente ao subtexto, posso Sim, falar um porque bocadinho acho que sobre há isso. uma grande riqueza, ou para mim até a maior riqueza, nesses diálogos e que vão construindo a história e todo esse drama, está aí mesmo. Portanto, o subtexto até, neste caso, ou neste filme, tem uma importância acrescida, a meu Mas ver. imagina, sim, correto. Mas eu penso que neste filme, muito por culpa daquilo que tu disseste, ou que é do filme ser muito,
falado, ou seja, o que tu retiras é de interações, e não é que isso não é mau, objetivamente. Eu penso que cenas como aquela que o Bernardo frisou do baile e deles estarem a dançar, sim, e daí conseguis ter de facto um subtexto, no meu entender, acertadíssimo. Eu acho que o facto de, ao longo do filme, teres tudo o que tu podes retirar sentimentalmente, quase por inteiro, sentimentalmente e até em termos de significado mais não visível, digamos assim, imaterial, estar focado precisamente nas interações, nas conversas, eu penso que o subtexto não consegue atingir esse nível, o que estás a dizer, sinceramente. Porque tudo o que tu retiras é quase exclusivamente de interações ou de comportamentos que são, como é dizer, não são muito surpreendentes, digamos assim, tu consegues já praticamente prever. Mas pelo menos na minha opinião, atenção, eu penso que aqui o subtexto nem acho que seja uma das maiores valências deste filme, sinceramente, porque tirando a cena do baile, eu não consigo ver outras cenas que estejam a esse nível. Muito sinceramente. Em termos de subtexto, ou seja, coisas que tu retiras em que simplesmente, portanto, não há falas necessariamente, mas que há poucas falas e é muito mais mostrado do que falado, percebes? Pelo menos no meu entender. E é muito vai-te por isso. responder, sim. E aproveita para rematar já com a nota. Pronto, pode ser. Porque podemos explorar melhor algumas cenas nos spoilers que acho que podem cimentar um pouco os nossos raciocínios. Pronto, se calhar também um bocado estavas a questionar de outras cenas, guardo isso para os spoilers, não é? Pode ser. Só fecho mesmo. Fecho, pronto, vou dizer a minha nota e o porquê. E eu dou 3 estrelas e meio ao filme, porque certos aspectos que sei que para vocês é ambicioso, mas eu compreendo a vossa visão. Há uma coisa ou outra que realmente eu tenho que concordar, e aí está, volto a dizer, não é um filme perfeito, não é um 4-4. Agora, o que acontece aqui é, ou eu gosto de ver estes filmes da época, e principalmente quando são adaptados de uma obra clássica, gosto de os ver também de uma forma muito orgânica ou fiel aos personagens e à mensagem que a escritora, neste caso, queria passar. E o filme acho que consegue, portanto, em primeiro lugar, criar imagem, dar imagem a todo o conteúdo que está nas páginas do livro de uma forma perfeita, a nível, está, como já falamos, voltamos a falar da fotografia, a estética, o detalhe é riquíssimo, e está também muito graças à realizadora ter já uma grande carreira a nível de fotografia, e ela também já gravou videoclipes para certos músicos, portanto, é uma pessoa com muita experiência nesse aspecto, cumpre a 100%, e depois no resto, que é esse aspecto que nós já discutimos e como vocês também o discutiram, essa tal intensidade, o tal motivo narrativo do filme, em que se calhar não acham suficiente, mas dentro do que é aquele mundo e tudo o que é um apontar de dedo, que é o que eu penso que a Jane Austen faz ao criar estas personagens desta forma, se há essa adaptação, digamos, à letra e muito bem feita, para mim está excelente. Agora, diz assim, ok, podia ter um bocadinho de mais alguma coisa, ou um acrescento mais positivo, ou até mesmo que tivesse algum significado para o nosso presente. Epá, se calhar sim, mas é obrigatório? Não é. Perde não é valor obrigatório, com isso, mas é não uma justificação para adaptar. E eu, por exemplo, é, agora... é olhar para o que está feito para trás, olhar para a obra e dizer, eu tenho aqui algo a dizer. Um ângulo que ainda não foi explorado. Bernardo, sim, mas tu tens críticas a aspectos que são tocados no filme. Alguns aplicam-se hoje em dia ainda, e é isso que também eu acho positivo. Okay. E outros não. Há outras coisas que já são mais ultrapassadas. Eu até acho este filme, em termos de relações, de explorar relações, até é bastante atual. Muito atual. Eu até acho que é da... apesar de falhar dramaticamente... Noutros moldes, mas sim, ok. Mas no sentido de, hoje em dia, para muitas pessoas, o facto de uma pessoa dizer de forma mais calorosa um bom dia, significar que já gosta de ti, por exemplo. Eu acho que esse flagelo de precisarmos tanto ter alguém ao nosso lado, que acabamos por ficar, não dependentes, mas de interpretar muito mal os sinais que nos são dados, por estarmos com uma visão demasiado romantizada da coisa. Eu analiso para a atualidade o filme desta forma. Mas apesar de eu achar... é essa.
é que tu aí, ao analisar esse tipo de relações que acontecem no filme, né, que agora nós já a seguir vamos explorar mais um bocadinho, é essa tal questão da sátira. A sátira é mesmo essa. Portanto, certas coisas que nós vemos que até podemos desvalorizar um bocado, não, o objetivo é mesmo esse. É ser daquela forma. E, portanto, quando a própria obra vai ao encontro do que é uma excelente obra também no papel, pá, o que é que muito mal é que um gajo pode dizer? Sem só dúvida. se realmente tiver outras falhas que na maioria delas não tem, que é essa tal questão do passar essas personagens, trazer esse personagem para o grande ecrã e de uma forma esteticamente perfeita. Pronto. Mas olha, Diogo, eu agora tenho uma provocaçãozinha antes de passar aqui a nota ao Bernardo. Sim, tu achaste o The Favourite melhor que este tema? Mal. E eu... 5 segundos e vais ter a tua intervenção. Não, mas é um filme totalmente Não achaste diferente. melhor? Não, melhor também não. O The Favourite acho que é um bocadinho superior. É superior? Não, e sim, davas 4 estrelas ao Favourite? O The Favourite, sim, é 4-4. Sim. Ok. É superior, mas também mas por acho carradas. É só porque é um bocadinho diferente. É só porque eu não acho... É um bocadinho, até acho muito diferente. Muito diferente. Não é às carradas, mas pronto, é substancial. Ok, atenção, eu só queria ver aqui seja meia testar-te. estrela, mas ok. Queria testar aqui a tua coerência, mas saíste bem. Muito bem. Bernardo, nota. Não, olha, eu dou uma nota positiva ao filme. Eu dou 2 estrelas e meia em 4. Acho que é um bom filme. É uma recomendação leve. Acho que se estiverem no mood para ver uma comédia dramática que tem com um fundo histórico e se quiserem ver uma história reconhecível facilmente, um par de boas interpretações. Quero destacar aqui ainda a Mia Goth, que interpreta Harriet Smith, que acho que faz um par muito bom com a Anya Taylor-Joy. É aquela rapariga que a acompanha durante o filme e que a Anya Taylor-Joy exatamente que coloca debaixo do ombro e tenta encaminhá-la, e a partir daí gera-se uma das subnarrativas mais interessantes do filme. Mas lá está, não achas que essa personagem desculpa estar-te a interromper, Bernardo, não achas que essa personagem tem mais importância por ser quem é do que propriamente por aquilo que ela é psicologicamente, em termos de personalidade? Ela serve... Ela está a interpretar uma personagem mais frágil por natureza, mais manipulável, mais carente. E lá está. Ela não vale por si. Exatamente. Não vale por si, mas ela é um boneco que faz a personagem da Anya Taylor-Joy crescer de alguma forma. Exatamente. Pronto. Lá está. Não tem, se calhar, o caráter ou a profundidade que podemos exigir, mas eu acho que esta personagem, pelas características que tem, serve o papel muito bem, e acho que é a atriz que lhe dá um toque especial, porque é muito difícil criar esta aura de inocência e até de um certo ponto até uma delicadeza que são passíveis de ser manipulados. Sim. E ainda assim, tu queres ver a personagem bem sucedida e até consegues criar algum carinho pela personagem. E é muito fruto, não só do argumento, mas da interpretação de Mia Goth. É assim, é um filme bom, é uma recomendação da minha parte. Recomendação, não é? Mas não é de todo obrigatório, nem uma visualização importante, diria eu. Se forem muito fãs da Anya Taylor-Joy, coloquem na vossa lista, sim, isso sim, sem dúvida. Tiago. Muito bem. Opa, é assim, eu por exemplo, eu não dou, eu tive sempre a ver este filme, eu via The Favourite sempre, e não sei se foi pelo peso que este filme teve em mim durante quase, não estou a dizer que as narrativas são, mas eu penso que em termos estilísticos é bastante similar, e em termos da questão que o Diogo quis frisar, da questão de ser, portanto, ter o devido contexto, até se passa na mesma época e até de certa forma tem nas relações a sua maior valência em termos de profundidade. Mas atenção, o que eu vou dizer é
de formas muito diferentes. Sim, por eu ter quase sempre esse peso, é que eu vou dar 2 estrelas em 4 a este filme. E eu penso que não consegue de todo ter a profundidade do The Favourite, sinceramente. E atenção, eu não dou 4 estrelas ao The Favourite. Mas mesmo assim Aí eu está acho... outro erro. Qual é que é o primeiro? É a nota? O quê? Está aí outro erro. Qual é que é o primeiro? É a nota que dou ao Emma? Não, eu acho que estás a comparar filmes que, ainda que tenham o mesmo contexto histórico, têm propósitos muito distintos. Sim, mas eu não estou a ir nesse sentido, atenção. Estás um pouco, porque estás a comparar comparar as duas obras de uma forma um pouco íntima, e eu acho que os propósitos delas são Não, mas muito, eu vou-te explicar muito porquê. distintos. Eu vou-te explicar porque é que estou a comparar de forma íntima. Porque o melhor deste tema é uma das coisas boas, de infinitas coisas boas do The Favourite. Que são Que as é interpretações. as interpretações, que também acho que também não há comparação, mas Pois o não. guarda-roupa, o contexto, percebes? É por isso que eu faço Sim. essa ligação. Não, Sim. são filmes completamente distintos. Agora, eu acho que as coisas boas do Emma estão também no The Favourite. As coisas boas do The Favourite não estão no Emma. Objetivamente, na minha opinião. Ok. Se Mas, isolares os géneros e... percebes? Ok, pronto. Mas vocês depois vão perceber, e eu nem me quero estar aqui a alongar. Vamos então para Exato. spoilers. É melhor. E antes de fazermos, relembrar que o Barreto está em todo lado, praticamente todo lado. Estamos no iTunes, no Google Podcasts, mesmo tardiamente, no YouTube, no Spotify e quem é que me falta? No Anchor? Exatamente. E é verdade, o Barreto está mesmo em todo lado e vocês, se querem continuar a ver-nos crescer e se nos quiserem apoiar através de 1 euro ou até 3 euros e ter acesso a conteúdos exclusivos, façam-no. É muito importante para nós continuarmos a ter o vosso apoio, quer seja através do Patreon ou através das vossas sugestões. Comentem, partilhem, metam um gosto, subscrevam o nosso canal, que o Barrete é para vocês, é para todos. Não é por acaso que o nosso lema tem-vos como personagem principal, digamos assim. O Diogo até estava ali a rezar há pouco. Exatamente. É já preparar o pato para a segunda parte, não é? The Barrett is you. Exatamente. Muito muito obrigado por todas as contribuições até hoje E até já. e até já. Vamos para território Até já. spoiler. Ora, bem-vindos, e temos aqui uma substituição porque, de facto, o Diogo ficou demasiado indignado e quis trazer o seu amigo, não sei como é que lhe chamo, mas aqui o nosso amigo é o Duck. Já vamos saber qual é que é a opinião mais concreta dele. Não, afinal... Ele vai para o banco, o Duck. Vai. O Duck vai para o banco. Não quer muita exposição, né? É verdade. Não, mas eu acho, Diogo, que nesta parte com spoilers tu querias aqui mais concretamente ir de encontro portanto, a reforçar o teu ponto de vista sobre este filme. O que é que tens a dizer? Há certas... Vai-nos chamar nomes. Não. Acho que ele vai-nos chamar nomes. Não, isso é em off. Teremos outro podcast com Isso é censura. em off. Temos para fazer um tesouro de bloopers. O que é que acontece? Acho que há certas cenas e também, depois, a vossa opinião, porque também fico curioso e podemos discuti-las, que merecem ser destacadas, não é? Nesta segunda parte. Agora, só para comentar o fim, ou a sensação com que eu fiquei, mesmo se calhar das vossas classificações, não é? Como vos disse há bocado, é verdade que nós temos sempre visões diferentes quanto a uma certa obra. Seja um álbum musical, seja um livro, seja uma pintura, seja uma obra cinematográfica. E aqui no Emma, só o que me pareceu, portanto, sem querer desvalorizar, mas eu penso que vocês, se calhar, também compararam o Emma com algumas outras obras da época importantes, não é? Umas por umas razões, outras por outras, mas eu acho que acabou por influenciar um bocadinho, se calhar, o vosso não tão
não tendo apreciado se calhar tanto certos aspectos neste Emma, por se calhar estarem presas a certas exigências ou terem um padrão um bocadinho alto, quanto a outras obras. Que é assim, isso. não é mau termos high standards, não é? Portanto, também querermos algo bom e exigirmos do outro lado, não é, dos artistas, o melhor possível. Eu acho que isso é interessante. Agora, só penso é que realmente neste tema há aqui certas conquistas que se fazem que vocês acham que não valorizaram assim tanto. Mas pronto, adiante. Agora vamos discutir estas cenas e se calhar também podemos discutir. Uma cena que ficou gravada para mim, ou foi um highlight deste filme, e que eu mencionei na primeira parte como sendo o tal ponto de viragem, ou que até numa certa altura em que o filme estava a tornar-se um bocadinho monótono naquelas trocas, todas as conversas, naquelas trocas naqueles diálogos assim meio sentimentalistas. Sim, é a tal questão da sátira. Portanto, nós temos ali certas alturas ou certas abordagens de umas personagens para com as outras que é propositado haver esse nonsense. Portanto, tu não compreenderes ou quer dizer, isto não leva lá nenhum, ou porque é que tu estás a ter esta atitude, porque é que esta personagem não diz isto ou não faz aquilo. É propositado, não é? Portanto, sim, daí também não esquecer o ponto de vista da Jane Austen. Agora, a cena que eu queria mencionar é do piquenique. Portanto, eles estão numa paisagem lindíssima e ela tem a Emma tem um comentário para com aquela personagem que eu não lembro o nome, que são algumas, aquela que era um bocado tagarela. Um bocado? Sim, ela era... Miss Bates. Sim, exatamente. Já uma personagem um bocado mais velha, portanto já nos seus 40, e ela tem um comentário um bocado desagradável, mas que no fundo é muito... Aquilo sai-lhe tão facilmente, não é? De uma forma tão orgânica que tu ficas um bocado naquela, quer dizer, ela disse uma grande verdade, foi sincera, mas o que expultou ali, porque depois cria ali uma certa tensão, a questão do prestígio social que tu tens, a própria questão também do peso, ou ela ter dito aquilo, depois tu tens um diálogo com outra personagem que lhe chama a atenção disso mesmo, que pela posição da Mrs. Bates, que aquilo é uma fragilidade muito maior do que ela possa pensar, não é? Por causa da questão, portanto, do escalão social onde ela está, da idade que ela tem, e o ela ser mal vista por certas pessoas pode também danificar bastante todo o que é o seu futuro e até os seus próprios rendimentos, porque depois ela não tem tantas oportunidades por ser uma pessoa mais desvalorizada na sociedade. E ainda por cima vindo de uma pessoa tão importante, com aquele sim, e sendo standard que, tão quer importante. dizer, tu vês uma situação de duas personagens que já têm uma relação de amizade longa, como também é descrito. Isto leva-me também a certas conclusões que nós já vamos também, vai sendo semeado em nós ao longo do filme, e como o Bernardo disse na primeira parte, é verdade que a Emma vai ganhando alguma humildade, mas tu percebes que já está intrínseco nesta personagem um certo endeusamento, não é? E portanto, o que acaba por ser também um struggle interessante, ou que para o espectador eu penso ser cativante também ver esta evolução, é o ela tornar-se cada vez mais altruísta, não é? E isso também é algo que noutras personagens existe também mais ou menos, e daí também eu pensar que este tema concentra muito a sua riqueza no diálogo e nos próprios personagens em si, mas estes também estão numa constante evolução, ou tu tens bastantes receitas, tu tens personalidades muito diferentes, e a forma como estas todas se relacionam e na tal trama daquela pequena aldeia, naquela sociedade de hierarquias, funciona tudo muito bem, a meu ver. Aí está. Voltamos à tal discussão que às vezes pode se tornar um bocado monótono ou não. A meu ver, não... Voltavas a ver o filme? Olha, voltava. Sim. Agora, amanhã voltavas a ver o filme e não achavas um bocadinho... Não, repara, eu vi o Nomadland, por exemplo, quase 2 vezes seguidas. Dei-lhe a mesma nota que tu deste ao Emma. Vou-te dizer uma frase não o achei aborrecido. Vou-te fazer uma comparação muito interessante entre esses dois. Chega a ser um bocadinho, mas... Na primeira parte eu já tinha pensado isso, estava aqui na minha cabeça a pensar, e vou dizer agora para te responder, Bernardo. A nível de visualização, custou-me mais ver o Nomadland do que o Emma. Aborreceu-me mais o Nomadland do que o Emma. A mim também. É um facto. Agora,
A questão é, o Em Nomadland termos de é mais rico. aborrecimento. Exatamente. No processo, houve outras coisas que depois no Nomadland me fizeram abrir bem os olhos. Atenção. E o Nomadland, e eu reconheço, foi o nosso último podcast, é um filme excelente e é superior ao Emma. Não há dúvidas quanto a Por isso. exemplo, o Nomadland Mas, é menos, ou melhor, o M é mais fluido, mas não é tão, não tem nada a ver em termos de profundidade. sim, mas aí está. Essa fluidez também eu vejo como uma qualidade na obra cinematográfica. E o Emma também o conseguiu, também muito devido, vou repetir pela terceira vez, que foi essa tal cena do piquenique, que aparece num momento-chave da narrativa, quando as coisas já estão a tornar-se, calhar, um Foi um bocadinho turning point. chatas, aquilo desperta outro tipo de emoções a todos nós. Porque também, para os próprios personagens, é quase uma reviravolta. E essa reviravolta é que faz com que o mudar de chip da própria Emma, dessa tal humildade que ela ganha, tu vês que também afeta quem está ao redor dela. E pronto, e acaba ali com certos mistériozinhos, não é? Porque depois aquilo... Nós temos que também pensar que neste tipo de sociedade, não é? Como as coisas estavam organizadas, não havia também espaço para muitas coisas imprevisíveis, não é? Porque era tudo muito estudado, era tudo muito. Vai ser assim, é assim. Sim, não é? e a Não havia palavra aquela tem um liberdade. peso muito grande. Aliás, o que Woodstock diz à Miss Bates, aquilo é como as palavras são como armas. E sim, parece que foi ali disparada uma arma. Ainda hoje é. Ainda hoje é. As palavras o são. Agora, sim, mas naquela época a mínima palavra. Parece que a forma como tudo estava organizada é a organização das pessoas em sociedade, em comunidade. E é essa organização e esses maneirismos, porque aquilo é um filme muito de maneirismo, portanto, mesmo a própria questão como o homem e a mulher se namoram, da questão do que é pedir a mão em casamento ao pai ou não, a postura deles quando estão, por exemplo, numa mesma divisão, os comportamentos que eles têm quando estão a tomar o chá, a forma como falam, quando são sarcásticos uns com os outros, porque tu às vezes vemos que há certas tensões ou duelos, especialmente entre as mulheres, mas elas estão sempre bem comportadas e a forma como metem conversa uma para com a outra, a perguntar, olha, o teu pai está bem, ou não sei o que, está assim ou está mal. Isso tudo, não é? É feito de uma forma muito polite, muito educada. E, portanto, formal. O filme não deixa... O filme toca nestes pontos todos, não deixa escapar estas pequenas coisas que são muito importantes nestas obras da época. Eu acho que é o mínimo. Se estamos a retratar esta época, que o façamos bem. Pois, mas isso para mim é o mínimo. Tu tens muitos filmes da época e volto a apontar-vos o dedo, que vocês também fizeram bastantes comparações, ou, portanto, eu acho que isso também influenciou a nota. Tu tens muitos filmes da época que não têm atenção a estes pormenores. E o Emma tem. A meu ver, o Emma ganha muito por ter muita atenção a muitos pormenores. Sim, é uma das suas maiores valências. Mas o que é que interessa o somatório dos pormenores quando depois o núcleo dramático do filme funciona apenas até certo ponto? Esses pormenores que cumprem a forma do filme, depois não se expressam em termos narrativos. Não resultam. Não se expressam até certo ponto. Resultam até certo ponto. Mas até certo ponto. Percebes? Eu não acho que elevem o filme bem além. Mas Bernardo, tu não podes ter uma ambição de argumento além do que é a mensagem principal ou a prioridade de uma grande obra literária. O filme vai ao encontro do que é o objetivo da Jane Austen. E isso para mim já é um grande respeito ou é um grande ponto a favor. Depois, a forma como é adaptado, vê-se claramente que a The Wild não quis fugir muito ao tema. E sinceramente eu vejo como algo positivo. Porque eu explorei um bocado as outras adaptações do Emma e sinceramente acho que também não sei se iria gostar de ver porque foge tanto, é algo já quase tão abstrato ao cerne da questão da obra de 1800 e pouco. Opa, não... Eu não vejo assim as adaptações. Para mim uma adaptação pode desviar muito da obra principal ou pode estar extremamente fiel. E eu acho que isso não é um mérito ou um demérito em si próprio. Eu também concordo. Eu acho que depois é olhar para o filme como um todo, perceber que o filme teve como base aquela inspiração. Sim.
Mas olhar para o filme de forma independente, Como se o livro dizer não assim, existisse. até que ponto é que a obra resulta no seu todo, o que é que oferece de bom, o que é que oferece de menos bom, o que é que peca, o que é que cumpre. E para mim, esses pormenores que tu passaste agora alguns minutos a elogiar, eu concordo com eles todos. Eu não acho é que o somatório deles resulte num grande filme, ou num filme em que eu consiga elevá-lo a um 3 em 4, por exemplo, a um muito bom. É um bom filme, talvez... e comicamente o filme também resulta, a certos pontos, consegue espoltar alguns risos, e dramaticamente tem um ponto ou outro em que a pessoa arrebita, porque de facto há ali um abanão na narrativa, mas no espaço de 2 horas eu acho que é esporádico. Acho que não há ali, acho que em termos de... Está enfraquecido. Porque a prioridade, enquanto não há esses momentos dramáticos, que mesmo assim eu concordo que podia haver se calhar mais alguma intensidade ou mais alguma provocação, é verdade, não escondo isso, mas mesmo assim o filme está a dar prioridade e atenção a outros pormenores, porque, como tu dizes, concordas até com o que eu acabei de elogiar, mas eu acho que a diferença que existe entre mim e entre a vossa opinião é a importância desse aspecto. É a importância que isso, exatamente, que esses pormenores têm nestes filmes da época. A meu ver, nestes filmes da época, portanto, que retratam e até são inspirados numa obra que é bastante aclamada, não é? Então, portanto, vamos ver isto como uma categoria, estes filmes da época, ou como o da Fate e outros. Exatamente, sim. E estes pormenores, penso que têm um bocado mais de importância comparativamente a outro género de filmes. Estou-me a fazer entender? Perfeitamente. Concordo perfeitamente. E esse é o Quando objetivo. avaliámos o Nome da Rosa, com o Sean Connery, por exemplo, tivemos em peso toda a ambiência obscura, o guarda-roupa, a negritude daquela época, com peste, e esteticamente o realizador oferece-nos um pedaço de época muito vivo, muito que nós conseguimos integrar-nos com aquele ambiente, naquelas personagens. E isso tem um peso, tem um determinado peso nessa obra. Se isso não fosse credível, se calhar todo o subtexto era muito mais difícil de lá chegar, porque nós não conseguimos suspender a nossa descrença. E o que este filme faz é suspender a nossa descrença muito bem. Nós estamos plenamente naquela época a ouvir as personagens falar de uma determinada maneira, muito educada, muito respeitosa, com maneirismos próprios, muito bem, e isso faz com que eu consiga entrar muito mais facilmente na história. No entanto, não acho que isso seja o fundamental numa narrativa da época. Claro que, ou melhor, o que eu disse não é verdade. Isso é fundamental numa narrativa da época. No entanto, não é isso que o eleva para uma grande obra, ou para uma obra que eu acho extremamente importante, ou uma obra que eu conseguisse colocar perto, por exemplo, do meu top 10 no final do ano. Acho que isso são requisitos mínimos quando a ambição é cumprir com uma obra de época, com um drama, neste caso é um drama cómico de época. Se é uma tarefa acrescida, um desafio acrescido, também concordo. Não é? Se calhar, em termos de produção, é mais difícil fazer um filme de época do que um filme passado em Los Angeles ou Nova York ou uma terra qualquer, no presente, nos dias presentes, em que não é bem ir para lá e filmar, aquilo tem muito que mais se contemporâneo. diga, mas um filme mais contemporâneo tem muito menos, pode exigir muito menos apetrecho, quer ao nível de produção, como ao nível de guarda-roupa. E esses pontos, no drama da época, ou neste caso no EMA, enriquecem a obra, sem dúvida. Eu recomendo a obra também por esses pontos, em que, às vezes, a roupa da Anya Taylor-Joy, que... atenção a esse sorriso, Tiago, atenção. A roupa espelhava, por exemplo, a estação do ano onde estavam. Havia certos pormenores, como o pelo no outono, que lhe davam um certo requinte e está proporcional. Não podemos esquecer que este filme é dividido por estações do ano. Que era a forma da realizadora estar
do próprio filme, né? Pronto. Exatamente. Tá bem. Muito bem piada, visto, Tiago. Boa piada. Muito Boa bem piada. visto. Sim. Autumn the Wild. Ok. Certo. Essa piada, ok, não, eu ia dizer que foi melhor do que muitas no EMA, mas pronto, está ao mesmo nível. Está ao mesmo nível. Agora, estás a perceber o meu ponto de vista, Diogo, e até certo ponto acho que o Tiago concorda um bocadinho mais, que é, Sim. eu não estou a tirar valor, não lhe estou a dar tanto valor como tu estás a dar por isso. E eu acho que tu Ok. estás a entrar um bocadinho nas intrínsecas desses pormenores e bem, estás a sentir a obra de uma forma muito particular. Exato, eu gosto E eu disso. acho que isso é bom. É Eu bom. também tentei isso, só que depois, se calhar, estava a ir um bocadinho, estava a exigir um pouco mais de substrato. Não ao ponto, por exemplo, de comparar com o The Favourite. Que acho que o The Favourite é uma besta completamente à parte, em termos de qualidade. Sim, Mas, atenção, eu não digo o contrário. mas em termos Olha, nesse aspecto consigo fazer uma pequena comparação muito rápida, que é, imagina, o The Favourite consegue ser bastante poético e o Emma não é tão poético. É mais puro no que é a adaptação da obra, mas essa tal Cru. poesia de imagem e do próprio ambiente, não é? Portanto, Das mesmo personagens estando também. excelente em toda a caracterização e pormenores que eu valorizo bastante e que eu penso que aqui são cumpridos no EMA, não tem essa tal poesia, por exemplo. Que acho que é uma coisa que nós os três até gostamos de apreciar em todas as obras, não é? É um bocadinho mais straight to the point, o Emma. É um bocadinho Sim. mais direto. Mas tem aquela qualidade que eu também lhe reconheço, que é de caricaturizar um pouco as personagens, mas não ao ponto do ridículo ou do absurdo, mas Que era o objetivo também. Sim, e eu acho que em termos de tom está equilibrado durante o filme todo. Esse aspecto quase quase caricatura, mas ainda com o pé no chão. Não é exagerado, não. Não é exagerado, não cai É no ridículo. ponderado. É ponderado. Exatamente. E acho que aí está Concordo. à mão da realização. Aí para conseguir manter esse equilíbrio. Portanto, mais um ponto a favor. Agora, lá está. Não sei se estou com expectativas muito altas ou se não consegui reconhecer assim tantos méritos ao filme para além do que temos estado a falar. Querem abordar uma cena ou outra em específico? Podemos. A do baile, por exemplo. Gostei Sim. muito. A do baile, temos conversas e temos ações não verbais. Eu gostei particularmente nas danças e naquilo que as danças estavam a querer dizer e na forma como as personagens estavam a enamorar na dança. A personagem da Anna Taylor-Joy e a personagem interpretada pelo Johnny Flynn. E até É na antes dança. disso. Até antes disso. Até antes disso, mas é na dança que acho que há uma junção de características cinematográficas com a componente da imagem a acompanhar, por exemplo, a mão a passar Sim. Aquilo e é os marcante. movimentos deles. Acho que está uma cena muito envolvente aí com música ao vivo e que consegue depois estabelecer um chão para conseguirmos apreciar o fim da jornada dessas duas personagens. É um Exatamente. turning point, não é? Aí está, que espoleta essa tal intensidade do que é as duas personagens principais e até da tal forma que a própria importância que a dança ou o baile, neste caso, tinham dentro do próprio seio daquela comunidade, não é? Verdade. E eu Sim, há sim. bocado. Um costume, não é? Que durante o seu acontecimento consegue juntar ali todas aquelas adversidades do que é aquelas lutas de interesses, portanto, aqueles confrontos entre os interesses de mulheres e homens, que depois se dá nessas tais paixões, não é? Ardentes, digamos assim. Exato, e eu há bocado quando quis dizer que até antes, eu não me estava a referir à relação, eu expressei-me mal, eu estava a referir esta cena é particularmente interessante, na minha opinião, até um bocadito antes, quando ele a convida, que ela está a chorar e ele convida sim. para dançar. Isso é um desamoro, não é? E que Exatamente. acontece ali. Que aquilo é a compaixão da mais pura que existe. Mas do outro Sim. lado, gera-se uma paixão, porque ela está a tal ponto carente que depois aquilo é como se tivesse visto aquelas Confundida, luzes né? nórdicas Sim, que mas ficasse maravilhada. atenção,
Atenção que depois isso é um bocadinho alimentado propositadamente pelo tal personagem é o Joe Flint que disseste? Não, isso é o ator. Pois, sim. O ator que interpreta o Mr. Knightley. O Knightley, exatamente. Exatamente. E ele também acaba, depois, a certa altura, até um bocadinho, a meu ver, propositado para fazer ciúmes à Emma, não é? Na tal questão possível. da provocação, de também estar mais num momento ou outro a sós com ela. Inclusive é quando eles estão a visitar a casa, acho que é dele também, aquela propriedade. Uhum. Sim. É dele ou é do Churchill? Mas eu acho que é dele. Eu acho que é dele. É dele porque a do Churchill seria dele, outra, sim. que aí nunca se chega a passar nada, mas é só, pronto, tal especulação. Quando ele vai convidar para ir ver uma janela na zona sul da casa, não é? Portanto, aí essas pequenas coisas, não é? Que se calhar hoje em dia, não é? Se tu pedes a uma amiga tua para ir contigo ver lá, dá-me só licença, anda só comigo ali ver uma coisa. Se calhar até é bastante inocente, mas ali Tem esta outro pequena simbolismo. ação tem exatamente tem um simbolismo muito grande, não é? É muito mais galante. É muito mais E não tem, convidativo. Os não códigos tem são um outros impacto códigos. desse tempo. Sim. Hoje, se calhar, fazes um gosto no Instagram. Antes convidavas para ir a ver uma janela. Opá. Opa, é o que temos. São os Sai A nossos subtileza tempos. está lá. É um bocadinho Ou não. redutor, não é? O gosta é um bocadinho redutor, não é? Não tem tanta Mas magia. isso Mas não. pronto. Mas outra Mas pronto. cena que eu acho extremamente relevante aqui a analisar, que para mim foi também um acrescento dramático e até certo ponto nessa cena eu estava a gostar muito da forma como se estava a desenrolar, mesmo com um pouco clichê, é quando ele se declara assim a miúdo, quando ele se declara, portanto, à personagem principal e quando lhe diz eu tenho que te dizer uma coisa e ela diz, eu prefiro que tu não digas, né? Aí já E entrar um bocadinho no melodramático. Mas depois a exatamente. forma Sim, como é essa filmado e cena é verdade. interpretado É verdade. dá-lhe uma leveza que, lá está, acho que é mão da realização. Que a realizadora Exato. fazer um bom E é uma trabalho. das boas cenas. Mas eu penso que, mesmo dentro dessa cena, eu tenho uma crítica, que é, está a um ponto, temos ali um dos clímax do filme, se não o clímax, em termos dramáticos, e depois é como se... Como se fosse passageiro. É a transposição para uma parte cómica é tão rápida que aquilo parece... Não perde tem o valor. peso que se Yeah, calhar perde a valor. história gostava que tivesse. Essa transição eu não Se gostei. calhar. Mas é propositado. A questão é mesmo essa. Naturalmente, É dar, naturalmente. portanto, a um momento Mas eu de acho que não resulta intensidade. tão bem. Quando o espectador já... A tudo o que já existiu para trás, ou neste caso na obra, quando leu tudo para trás e depois se dá, quando enfrenta esse diálogo, não é? Esse momento de decisão, não é? Que todos se calhar estávamos à espera, e depois ela tem, a Emma neste caso, tem uma saída como a que teve, opá, tu ficas um bocado... Opá, é uma decepção, mas é uma decepção propositada. Eu, se calhar, naquele Ok? momento foi um Portanto, bocado como essa tal questão da sátira, sempre que a Jane Austen quer realmente que esteja sempre presente para o leitor, ou neste caso, depois agora em filme, cada Wilde queria que estivesse presente para o espectador. Eu, se calhar, naquele momento estava um bocado como a personagem da Harriet, que estava tão carente de drama, gostou tanto, que houve ali um momento em que deixou de haver e eu Não, fiquei olha, triste. eu quanto Né? mais falo sobre este filme, mais acho que se o filme Pronto. tivesse menos 15 ou 20 minutos, que estava aqui um filme mais compacto, mais sólido, mais interessante e que tinha Talvez. muito mais punho. Talvez. Um filme com Talvez. mais punho, ainda que o objetivo não é... Quando temos uma comédia dramática, há sempre um lado que se sobressai. Isto é comumente aceito. Temos o exemplo do Jojo Rabbit, que eu também achei, por exemplo, a comédia mais interessante que o drama. E aqui volto a achá-lo. Só que, lá está, se não houvesse tanto um dispersar tão grande de narrativas e de interações e de personagens adicionais que algumas podemos argumentar que não têm quase peso nenhum, que não são nada memoráveis. Se calhar se a história fosse ligeiramente mais concentrada, lá está, o Diogo gostou no sentido em que a obra está fielmente adaptada. Aqui se calhar se tomassem algumas liberdades no sentido de compactar a Não era nada história mau. e de a tornar dramaticamente um bocadinho mais interessante e manter a comédia, eu acho que subia a nota muito, muito facilmente. Mas são uns ajustes que
na minha experiência, não os reconheci e portanto, daí as minhas 2,5 estrelas. Por exemplo, o livro do Call Me By Your Name é um livro excelente. Supostamente, eu ainda não o li. O filme já o vi. E Ok. acho o filme extremamente bom. Mesmo excelente. E pelo que eu tive a oportunidade de saber, por feedback, supostamente o livro está... O filme está... tem aquela base, mas está diferente. Está com... Ok. Nota-se uma diferença, ou seja, uma clara distinção relativamente ao livro. É baseado, objetivamente, mas há uma diferença ainda significativa. E eu penso que quando o facto de existir, não retira, objetivamente, méritos, nem seguir acrescenta, não é? Depende muito de como o filme está compacto como um todo. Muito bem. Diogo, queres rematar? Vamos para recomendações? Vimos para penaltis. Não, o que eu queria dizer já foi dito. É realmente por aí, temos visões um bocadinho diferentes, não é? Também acho que não seria interessante estar aqui a enumerar muito mais cena, não é? Porque as pessoas têm a certeza que, vendo o filme, tirarão as suas conclusões. Tocamos nas cenas, a meu ver, mais importantes, inclusive a da dança e a do piquenique. Que para um filme de 2 horas nem são muitas, se reparares. Não Sim. saltam muitas já à memória. Não E saltam eu muito. sei que tu não o viste assim há tanto tempo quanto isso. Não saltam assim tanto. Não, mas Bernardo, aí está, porque o filme. Já era insistir, tarde, não era? porque o filme também valoriza de uma forma muito grande outro tipo de pormenores que também aí está. Tens, Está certo. se calhar, diálogos até por vezes um bocadinho longos demais, que aí está, pode ser até um bocadinho a minha crítica mais negativa ao filme, e ao encontro do que tu dizes, o filme deve ter menos 15 minutos, talvez, verdade. E não perdi a qualidade com isso, até se calhar pelo contrário, podia tornar um bocadinho mais dinâmico. E nessas cenas o que acontece isso porquê? Porque os cenários, é muito alimentado o diálogo e há essa tal importância, tu vês que a realizadora quer em estar no mesmo local durante X tempo. Porque é raro, são muito raras as situações onde tu entras num cenário e estás muito pouco tempo lá. Isso Estás é sempre no mínimo de relevante. tempo. E eu penso que isso é propositado. Há um Para mim, aproveitamento do do espaço. cenário. A meu ver, isso ali Concordo. funciona bem. Sim, sim, isso é Não um ponto interessante. Transporta-nos. Sim. Não sempre a 100% que funciona bem, mas no âmbito geral, eu penso que Isso é mais um ponto interessante. dentro dos moldes deste tipo de filmes, para mim, o EMA funcionou. Muito E pronto, bem. meus caros, vamos lá recomendar coisas. Eu Olha, tenho aqui a estás minha com tanta recomendação. pressa, recomenda tu, pá. Tenho uma Anda recomendação lá então. aqui ao meu lado. É uma obra literária. E digo uma Uh, coisa, uma obra literária escrita mais ou menos até na mesma altura em que a Jane Austen escreveu o Emma. É um livro que até penso que já está numa lista já com uns bons meses no Barrete, mas acho que já foi lá parar. Mas agora recomendo eu. muito bem. Para quem não conhece esta obra magnífica, o Oblomov, que é escrita pelo Ivan Goncharov, um autor russo. O Oblomov, assim, para sintetizar muito rápido, o Oblomov é um aristocrata russo que vive numa aldeia relativamente perto de São Petersburgo, que é um preguiçoso dos preguiçosos, do rei dos deuses dos preguiçosos. É um homem que não se mexe para nada, tem um empregado, o Zakar, que lhe faz tudo, inclusive o chegar o chinelo ou tudo o que seja de papéis para ele não sair do sofá, é o Zakar que faz tudo, porque está, o Oblomov é como se estivesse preso ao seu sofá e ao seu hobby. Mas é uma história que é muito além disso, portanto dá para perceber que é uma comédia, ele tem aqui vários aspectos de comédia, mas depois é enriquecida por outros aspectos do que era a cultura russa e o que era o status social da Rússia naquela altura, portanto aí no século XIX, isso também acrescido das tais críticas às pessoas que tinham poderes, ou digamos, da alta sociedade, aqui um bocado também alusivo ao filme, a tal alta sociedade aqui em aspecto de crítica,
a alta sociedade russa. E portanto, nesse aspecto, o Oblomov é rico, também tem os seus amores ou os seus dramas, e a forma como este personagem encara o seu lado mais amoroso e dramático ao longo da sua vida. A obra descreve isso de uma forma muito interessante, que não vou estar a revelar, mas sem dúvida é muito estimulante. Penso que este livro é muito estimulante, é literatura clássica, é verdade, mas dentro da literatura clássica é-nos apresentada aqui uma obra totalmente diferente do que se calhar estamos habituados. Muito bem. Muito Gostei. interessante. Acho que o Bernardo tem aí... Já foi ócio. ponho só a nota, já foi adaptada em teatro e mesmo no cinema, mas pronto, principalmente a obra cinematográfica não é muito conhecida, mas para quem quiser, explora um bocado e já existe. Muito interessante. Acho que o Bernardo também quer sacar daí qualquer coisa, não é, Bernardo? Quero lado. sacar. Eu tenho aqui de lado, que é um pouco... É interessante porque é o oposto daquilo que tu disseste. Tu falaste sobre um indivíduo que é o rei do ócio, e este senhor ainda nos seus 70 e muito, 80 e poucos, ainda faz música, e estou a falar, claro, de David Gilmour, ou melhor, David Gilmour está deste lado. Rattle That Lock. Este é o último álbum dele em estúdio, ele depois editou outro ao vivo, é o Rattle That Lock. É um álbum muito interessante, em que uma paisagem eletrizante, bonita, eletrizante, faz lembrar um pouco o Tesla. Exato. O Tesla, o senhor Nikola Tesla, e este álbum é impecável. Porquê? Porque isto não é Pink Floyd, mas tem a inegável influência que David Gilmour imprimiu nos Pink Floyd durante décadas, e este acaba por ser, apesar dessa influência, um álbum dele, um álbum em que ele tem uma visão independente e faz a música que quer, toca o que gosta, e tem instrumentais que estabelecem o mood no início e no fim do álbum, e ao longo do disco, do disco, dos dois lados, apercebemos-nos que ele está aqui a contar um pouco histórias de memórias que ele teve, ou que são memórias ligeiramente dramatizadas, e que ele passa para a música, para a sua guitarra, que consegue ser às vezes comovente, outras vezes eletrizante e bem disposta. E tanto o lado 1, o side 1, como o side 2 são muito bons. Eu já o tenho há cerca de 5 anos, e ainda está na minha rotação de discos que de vez em quando ouço. Portanto, se nunca ouviram Rattle That Lock, se forem fãs de Pink Floyd, certamente que vão gostar desta música. Sim, nesse aspecto, até se não me engano, o single Rattle That Lock penso que está relacionado com um toque de iPhone ou algo que ele ouviu. Não é a história, ou era com um iPhone ou era de uma música que ele tinha ouvido numa estação de metro, portanto aqueles músicos é exatamente isso. Porque isso tem a ver com o single, e ele inspirou-se. Que é tipo, acho que é Inglaterra, que é quando veio o comboio a passar. Antes, como nós temos aqui em Portugal um aviso, um toque quando veio passar um comboio, em Inglaterra eles também têm, se não me engano é Inglaterra, e ele estava a apanhar comboio, não sei se é comboio, se era metro. Tem ideia que é o metro, por acaso? Era um metro, agora estou em dúvida, mas que é um backstory interessante, que ele utilizou esse som como se fosse o sample, não é? E sim, a partir daí foi construindo a música, sim. Engraçado. E a tua recomendação, Tiago? Eu acho que já está mais do que claro, não é? Eu, mais uma vez, eu não estou aqui a fazer comparações entre filmes, porque são, portanto, estilos completamente distintos, mas se deixar alguém... isto bem claro, opa, tem que ser, senão o Bernardo fica chateado. A minha recomendação é o filme The Favourite, de 2018, exatamente, realizado pelo grande Yorgos Lanthimos. E o que dizer sobre este filme? Para já, acho que, fazendo agora o paralelismo com este filme, Emma tem em Emma Stone uma das suas brilhantes interpretações,
a juntar a Olivia Colman e a Rachel Weisz e fazem um trio brilhante, mesmo brilhante, e de facto este filme retrata um drama de época, curiosamente na mesma altura que este Emma, e de facto tem alguns toques portanto, de contacto, precisamente no seu guarda-roupa, o facto de estar num contexto de realeza, digamos assim, e de também a sua fotografia é bastante envolvente, mas fica um bocado só por aí. Por isso é que eu recomendo este The Favourite, porque se quiserem uma experiência, na minha opinião, muito mais profunda em termos de um drama de época e com, mais uma vez, como o Diogo disse, mais poético e mais profundo e mais acertado, na minha opinião, temos este The Favourite, que eu penso que é um dos filmes mais ousados dos últimos tempos, muito sinceramente. Olha, o The Favourite posso dizer, ou a frase que eu gosto de sintetizar esse filme. O The Favourite é estimulante nos aspectos em que menos esperamos que o seja. Exatamente. Foi uma das coisas que eu guardo desse filme. E, por exemplo, já revi outra vez o The Favourite. Uma grande obra, muito bem. Tens que ver outra vez para chegar às 3 vezes, que já ouvi. Pois. Tudo a seu Não, tempo. vai é haver uma incrível, quarta em breve. Não, é um filme incrível. É um filme incrível. Sim. Sublinha a tua recomendação. E pronto, acho que foi bom. E ficamos por aqui, não é? Temos de estar ali o certo dali do Diogo, ali da camisola do Diogo. Olha a publicidade. Olha aí. Depois vem gajos da Inglaterra comentar, não é? Não, é melhor não. Aí está, para quem esteve realmente atento, não é? Eu spoilei o meu parecer quanto ao Emma só com a minha camisola. Exatamente. Era um certo. A minha recomendação estava no título. Esteve sempre lá. É verdade. E Muito pronto, bem, olha malta. pessoal, não fiquem tristes, mas... Para a semana a mais. Exatamente. É assim. Damos por terminado mais um podcast. Muito obrigado. Diogo, agora é a altura de fazer música? Também consigo, acho eu. Eu não me vou aventurar, porque senão... Não tens aí nada ao lado. Malta, vejam o Barrete, leiam o Barrete e não se esqueçam. Vejam o podcast e assinem o nosso canal. Por cá somos nós.